Eu vou propor um título aqui para a mensagem dessa manhã, que é um título alternativo. Eu sei que vocês receberam o convite para o culto, e não era bem esse título que estava no convite para o culto. Mas eu vou propor esse título alternativo e vou contar uma história para vocês entenderem o porquê desse título. Aí você fala, o que é isso, pastor? Logo que eu cheguei aqui em Manaus, há pouco mais de 2 anos, no Hospital Adventista, e eu estava lá na capelania do hospital, e eu me lembro que eu tinha acabado de visitar alguns pacientes. E quando eu saí da visitação aos pacientes, eu me deparei com uma médica que cuidava daquele setor do hospital. E ela veio me falar acerca de um paciente que precisava naquele momento de uma palavra de conforto e tudo mais. E essa médica é uma médica muito querida, ela não faz parte aqui da nossa comunidade, então não tente descobrir quem é, eu também não vou falar o nome. Mas ela disse assim para mim, falou assim, pastor, olha, precisa muito visitar o paciente fulano, porque ele está com alguns problemas. E aí ela começou a me dizer os problemas que aquele paciente estava. Eu vou explicar para vocês como que eu entendi, tá bom? Eu entendi assim, ó, pastor, o paciente fulano, ele está com blá, 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 e mais blá, 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 e blá, 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 e eu não entendia nada que ela falava, sabe? E eu comecei a me preocupar, eu falei, puxa vida, nossa, daí ela falou assim, ele também está com não sei o quê e tal, e foi falando, e a linguagem técnica, né, que vocês que são médicos aí sabem o que significa, aqueles que são da área da saúde, mas eu fiz teologia, eu não sabia nada daquela linguagem técnica. E eu me lembro que quando ela estava terminando de falar, ela falou assim, e uma última coisa, mas ele também não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, puxa vida, né? Só para fazer de conta, né? Não estava entendendo nada. Daí ela falou assim, não, mas isso é bom. Eu falei, então que bom, maravilha, né? Mas eu sei que ela terminou aquela conversa comigo, eu não tinha entendido nada do que ela havia me falado. Porque ela havia utilizado uma linguagem técnica, ela estava dentro de um ambiente hospitalar, onde todas as pessoas com quem ela geralmente se comunicava, sabiam o que ela estava falando. Mas eu, da teologia, não entendia nada o que o termo técnico significava. E se eu, quem sabe, chamasse algum de vocês aqui para vir até aqui à frente e explicar o que você entende por essa terminologia, é bem provável que a maior parte de vocês não saberia me dizer ao que essa terminologia está se referindo. E é por isso que eu vou, então, trocar o título para ficar mais fácil para a gente entender. A Trindade e a Redenção. Ficou mais fácil assim? Sim ou não? Sim, não precisa a gente usar a linguagem técnica aqui dentro da igreja. A gente pode usar a linguagem simples, que todos consigam compreender. Mas para que você já saiba, então, próxima vez que você lê em algum livro, eu vou te dar a definição do termo só para que você saiba. A trindade oncológica é o que está caracterizado em relação à natureza de Deus, aquilo que Deus é. Sua constituição, seus atributos. A trindade econômica está relacionada àquilo que Deus faz, a função que cada uma das 3 pessoas da trindade executam na obra da redenção. É por isso que fica muito mais fácil a gente usar essa terminologia aí, ó, a trindade e a redenção. Agora está muito mais simples, não é verdade? E agora que a gente já sabe a definição dos textos, dos termos, ou melhor dizendo, eu queria dizer para vocês que falar sobre a doutrina da Trindade, para mim, é um assunto muito especial, é um tema especial. Deixa eu só fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos de vocês estavam naquele dia que a gente fez o programa dos 10 dias de oração, onde a Daiane e eu contamos o nosso testemunho? Quantos de vocês estavam naquele programa? Olha, eu vejo que vários de vocês estavam, mas a grande maioria não, né? Então, para benefício da grande maioria, talvez eu cite algumas coisas aqui no meio do sermão, tá? Então você vai ouvir novamente, talvez, alguma coisa, e talvez você escute coisas que a gente não teve tempo de contar naquele dia também. Mas, para resumir, para aqueles que estão aqui nos visitando, antes que eu fosse um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui parte de uma igreja que não acreditava na doutrina da Trindade. E eu fui pastor, inclusive, naquela igreja. E Deus trabalhou dentro da nossa vida, no nosso lar, entre a minha esposa e eu, para nos revelar a verdade bíblica e nos revelar a igreja bíblica, o povo que tinha a verdade da palavra de Deus. E é por isso que hoje nós estamos aqui. Então, quando eu falo desse assunto, eu falo com muita emoção, porque aquele que não acredita na Trindade, o antitrinitariano, esse é o termo que a gente usa para a pessoa que não acredita na Trindade, ela geralmente acredita que o Espírito Santo não é um ser pessoal, que se manifesta aqui entre os seres humanos, mas que é só uma força ativa de Deus. Então, de certa forma, o antitrinitariano rejeita a obra da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo.
E o que mais me encanta ao estudar esse assunto e ao meditar acerca da obra de Deus, é que justamente a pessoa da Trindade que eu rejeitava, que era o Espírito Santo, foi quem me levou ao convencimento e ao conhecimento das verdades da palavra de Deus. E eu louvo o nome de Deus por isso. Então hoje eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. O momento em que eu acabei me enveredando por esse caminho de descrença na doutrina da Trindade, era uma fase da minha vida que eu estava ali de transição entre a adolescência e a juventude. Então, se eu fosse naquela época membro aqui do Espaço Alfa, eu faria parte dos novos jovens. E estaria aí sob a liderança da Bia e da Cíntia, né, que foi votada agora há pouco. Deixa eu falar uma coisa para você que é jovem e adolescente. Quando a gente está nessa fase da vida, e isso serve para todos nós, mas eu quero enfatizar para essa faixa etária. Quando a gente está nesse período da nossa vida, tem algumas coisas que acontecem com a gente. A primeira coisa é que Satanás tenta de todas as formas fazer com que você se desvie do caminho de Deus. Como? Te levando para o mundanismo. Fazendo com que você se apaixone pelas coisas que o mundo tem para oferecer. Fazendo com que você pense que você vai encontrar felicidade gozando e desfrutando do que a vida tem para oferecer. É assim que Satanás trabalha. Mas nem todo mundo ele consegue conquistar com o mundanismo. Então, os adolescentes e jovens, e às vezes todos nós, que Satanás não consegue conquistar com o mundanismo, sabe o que ele faz? Ele tenta levar você a viver uma vida de apatia espiritual. Como assim apatia espiritual? Aquela religiosidade fraca, a mornidão de Laodiceia, aquela vida mais ou menos, aquele que os evangélicos costumam chamar de crente Raimundo, que está com um pé na igreja e outro pé no mundo, né? Aquela religiosidade mais ou menos. É assim que Satanás tenta fazer, para que você não viva a intensidade da fé. Mas quando ele não consegue fazer com que você viva essa vida de apatia, e você realmente está desejoso de viver a genuína fé, aí Satanás tenta te levar para um outro caminho. E esse outro caminho é o caminho do extremismo religioso, do fanatismo. Então, como Satanás não conseguiu me levar para o mundanismo, não conseguiu me prender na apatia espiritual, ele acabou me levando para esse caminho do fanatismo, que distorce a Bíblia, que aplica de maneira incorreta os textos sagrados, e foi por isso que eu segui por esse caminho. E é por isso, queridos amigos, comunidade, Espaço Alfa, que é tão importante nós estudarmos assuntos como esse, porque fortalecem a nossa fé e nos preparam contra os ataques, os dardos inflamados do maligno. O estudo da palavra de Deus, da doutrina bíblica, ela nos fortalece contra as tentações. Quem quiser assistir mais detalhes do testemunho da Daiane e meu, pode depois escrever no YouTube lá, 180 graus, aquele programa da Novo Tempo, escreve lá Lucas Igor, que vai aparecer o testemunho, você vai poder assistir, tá bom? Não posso repetir tudo aqui, que eu já contei, mas depois você pode assistir. Mas agora vamos então falar um pouquinho sobre a Trindade. A Trindade é uma doutrina bíblica. Os pioneiros da Igreja Adventista rejeitaram a doutrina da Trindade. Como assim, pastor? Vou explicar para vocês por quê. Desde os tempos muito antigos, desde os primórdios da era cristã, os cristãos primitivos já acreditavam na doutrina da Trindade. Mas no decorrer dos séculos, durante o percurso da história, principalmente naquele período de soberania papal, os 1260 anos, as verdades claras da palavra de Deus foram sendo distorcidas. E uma das doutrinas bíblicas que foram distorcidas no decorrer da história foi a doutrina da Trindade. Então hoje, quando a gente fala acerca da Trindade, aquilo que nós como adventistas acreditamos tem diferença em relação a que outras comunidades de fé, outras religiões professam em relação à Trindade. A Trindade que a maior parte das religiões acredita, não todas, mas a maior parte, foi diretamente influenciada pela filosofia grega. Possui alguns conceitos que não são bíblicos, e por causa desses conceitos bíblicos é que os pioneiros de nossa igreja rejeitaram a Trindade. Eles rejeitaram tudo que era filosófico, tudo que era antibíblico e começaram a fazer uma pesquisa profunda da palavra de Deus, livre de filosofias humanas, livre de pressupostos, livre de tradições que não tinham fundamento na Bíblia, para que pudessem chegar ao entendimento correto da doutrina bíblica. Então hoje a doutrina da Trindade, que nós acreditamos como adventistas do sétimo dia, é uma doutrina exclusivamente fundamentada naquilo que está escrito na palavra de Deus, livre completamente de filosofias humanas. É uma doutrina bíblica. Então se nós fôssemos falar, a doutrina da Trindade que nós cremos é a mesma que as outras igrejas creem? Não.
porque as outras igrejas, a maioria delas, foi influenciada pela filosofia grega, e a nossa doutrina é unicamente influenciada pelas Sagradas Escrituras. Sola Escritura, o pensamento da Reforma. E por isso que a nossa igreja passou por um desenvolvimento no entendimento da doutrina da Trindade. Todas as verdades bíblicas que Deus deu para seu povo foram dadas de maneira progressiva. Conforme o tempo ia passando, Deus ia revelando mais coisas. Falei na semana, acho que retrasada, para os jovens ali, de que nós hoje temos muito mais luz acerca de quem é Deus, o que Ele faz, do que Abraão tinha. No decorrer da história, Deus revelou muitas mais verdades que foram registradas nas Sagradas Escrituras. E nós temos acesso hoje a toda essa luz. Agora tem uma ressalva, preste atenção nessa ressalva. Deus não nos revelou todas as coisas acerca dele. Mas todas as coisas que Deus nos revelou acerca dele são suficientes para a nossa salvação. Entenderam? Vou repetir. Deus não nos revelou todas as coisas, mas todas as coisas que Deus nos revelou acerca dele são suficientes para a nossa salvação. Eu quero, em primeiro lugar, aqui nesse momento, nessa manhã, trazer essa frase aqui que é muito importante. Quem não aceita a doutrina da Trindade não consegue compreender plenamente o plano da redenção. Você vai perceber isso na medida que nós fizermos o nosso estudo de hoje. Vamos então começar analisando aqui a Trindade na Bíblia. E vamos avaliar primeiramente o que o Antigo Testamento tem para falar sobre a doutrina da Trindade. Então pegue sua Bíblia aí, eu vou pedir para que você abra alguns textos comigo. Quero convidar primeiro para você abrir naquele clássico texto de Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a criação do ser humano. Vamos ler ali o verso 26. Eu quero que você repare o seguinte: o Antigo Testamento não nos fala especificamente quem são as pessoas que compõem a divindade. Mas embora o Antigo Testamento não seja específico em relação às pessoas que compõem a divindade, ele nos deixa claro que a divindade é composta por mais de uma pessoa. Quem esclarece para nós quem são as pessoas que fazem parte da divindade é o Novo Testamento. Vamos ver um pouquinho então? Gênesis 1, 26. Olha o que o texto diz. E preste atenção como Deus fala de si mesmo em uma linguagem pluralística. Olha só. Diz assim: também disse Deus, façamos, plural. Ele não diz farei, ele diz façamos. O homem a nossa, plural de novo, imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe claramente que Deus se refere a si mesmo em uma linguagem pluralística. Vira aí a página da sua Bíblia, vai para Gênesis 3, verso 22. Mais uma vez, Deus se referindo a si mesmo em linguagem pluralística. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, plural. Deus se referindo a si mesmo em linguagem pluralística, conhecedor do bem e do mal. Mais algumas páginas para frente aí, Gênesis 11. Vai ser o único texto que eu vou ler a mais acerca desse quesito, embora o Antigo Testamento esteja repleto dessa linguagem pluralística acerca da divindade. Gênesis 11, verso 7. Quando fala da Torre de Babel, e Deus fala que ele vai descer para se encontrar com os seres humanos e ver o que está acontecendo aqui, no verso 7, ele diz assim: vinde, Deus falando, desçamos e confundamos ali sua linguagem. Mais uma vez, claramente a Bíblia mostra Deus referindo-se a si mesmo em uma linguagem pluralística. Mas como eu disse para vocês, você vai encontrar várias vezes isso dentro do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento não vai especificar para a gente quais são as pessoas divinas que se manifestam. Quais são os seres divinos que fazem parte da divindade. O Antigo Testamento não fala isso, mas o Novo Testamento fala. E agora eu quero convidar você para a gente fazer uma comparação, para que você perceba como que o Antigo Testamento, ligado ao Novo Testamento, a gente então consegue ter uma visão mais ampla de quem são as pessoas divinas. E o Novo Testamento, inclusive, nos mostra quais são as pessoas divinas que se manifestam em cada momento do Antigo Testamento. Querem ver um exemplo? Abra sua Bíblia em Êxodo 3. Você vai se lembrar dessa história de Êxodo 3, porque é aquele momento que Moisés encontra a sarça ardente. E Deus se manifesta para Moisés na sarça ardente.
Abriram aí? Êxodo capítulo 3. Leia comigo aí o verso 2. Êxodo 3, verso 2. Diz assim, ó. Apareceu para Moisés. Quem foi que apareceu? O anjo do Senhor. Vocês perceberam que está anjo aí em letra maiúscula? Porque não é um anjo, é o. E a palavra anjo aqui é a palavra hebraica malach, que significa mensageiro. O mensageiro do Senhor. Um mensageiro especial, que se torna um meio de comunicação entre o Deus Pai e os seres humanos. Agora se manifesta Moisés. Só que o texto diz que ele é o anjo, o mensageiro do Senhor, numa chama de fogo. Agora desce um pouquinho, alguns versos à frente. Veja comigo o verso 6 e o verso 7. O que o anjo do Senhor fala para Moisés? Ele diz assim, ó, verso 6. Disse mais, eu sou o quê? O Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para quem? Para Deus. Quer dizer, não era o anjo do Senhor? Como é que agora ele está falando que esse anjo do Senhor é o próprio Deus? Quer dizer que esse anjo do Senhor é uma pessoa divina também. É isso que o texto deixa claro para a gente. E se você ler ali o verso 14, quando Moisés pergunta para esse anjo do Senhor, que também é chamado de Deus, qual é o nome que ele tem, no verso 14 ele diz, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então quando perguntarem quem é que te enviou, você diz, foi o grande eu sou. Muito bem, até aqui estamos claros. O anjo do Senhor é também chamado de Deus. Mas quem é esse ser divino? Agora eu convido você para ir para o Evangelho de João no Novo Testamento. Vamos lá? Evangelho de João. E a gente vai ver o capítulo 8 do Evangelho de João, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai nos esclarecer quem é o grande eu sou. João capítulo 8, versos 58 e 59. Ele diz assim, ó, João 8, 58 e 59. Encontraram aí? O texto diz assim, 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, o que ele diz? Espera aí, tem um erro gramatical aqui. Antes que Abraão existisse, eu era. Não é assim que seria? Mas ele diz, antes que Abraão existisse, eu... Do que Jesus estava falando? Do grande eu sou que havia se manifestado a Moisés na sarça ardente. Quem é o grande eu sou que se manifestou a Moisés? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Ele foi o mensageiro do Senhor que se comunicou com Moisés e que também recebe por direito legal o título divino. Então agora você já sabe que o Deus que falou com Moisés na sarça ardente não foi Deus o Pai, foi Deus o Filho. Muito bem. Agora vamos para uma outra passagem bíblica que é muito interessante. Isaías capítulo 6. Vocês se lembram do chamado do profeta Isaías, que ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e aí ele se considera indigno, pecador, ele fala, ai Senhor de mim que vou perecendo, eu não sou digno de estar na presença de Deus, e aí um anjo pega a brasa viva do altar, toca no lábio de Isaías, purifica o pecado dele, e aqui em Isaías 6, a Bíblia só fala que foi o Senhor, que estava sentado no trono, que se manifestou a Isaías. E aqui nesse capítulo, quando você lê ali o verso 8, quero que você leia comigo o verso 8 e o verso 9. Diz assim, ó, depois disso, depois que a brasa viva é tocada no lábio dele, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías responde, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí o que Deus fala para Isaías no verso 9, preste bastante atenção. Então disse o Senhor, vai e dize a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Então a Bíblia aqui, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente descobre que Deus se manifestou a Isaías, o chamou para a sua missão, o enviou para ser profeta e deu uma mensagem para ele. Diga para o povo, ouvireis e não entendereis. Mas quem foi a pessoa da Trindade que falou com Isaías aqui? Vamos deixar que o Novo Testamento nos explique? Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versos 25 e 26.
Atos 28, versos 25 e 26. O texto bíblico diz assim, olha o que diz a Bíblia. E havendo discordância entre eles, Atos 28, 25 e 26. Despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Bem falou quem? O Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Qual foi das 3 pessoas da Trindade que conversou com Isaías naquele capítulo 6? Quem? O Espírito Santo. E eu pergunto para vocês, quem no Novo Testamento chama pessoas para uma missão, concede a função de profeta, inspira o profeta para comunicar a palavra de Deus? Quem no Novo Testamento faz isso? Qual das 3 pessoas da Trindade? O Espírito Santo. Quer dizer que o Deus que estava no alto e sublime trono, e que conversa com Isaías, e que o manda para a missão, é o nosso poderoso Deus, o Espírito Santo. Então o Novo Testamento nos esclarece quais pessoas da Trindade estavam em cada momento da história. Eu não vou dar muitos detalhes aqui sobre essa questão, sobre a constituição da Trindade, mas eu vou deixar para vocês aqui o acesso desde já, para vocês pedirem através do nosso canal de comunicação do WhatsApp, com o irmão Sidney, vocês pedirem o conteúdo completo desse sermão, ele vai enviar um PDF para vocês, para quem quiser, tá bom? Mas aqui, ó, se a gente fosse olhar, por exemplo, os atributos divinos, tá pequeno aí, a gente nem vai ler, mas você vai encontrar que a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A Bíblia também fala que o Pai é eterno, que o Filho é eterno e que o Espírito Santo também é eterno. Olha o texto ali de Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofertou de forma imaculada a Deus. O Espírito Santo também é eterno. A Bíblia também fala que os 3 são criadores, os 3 efetuaram o plano da criação. Vocês lembram de Gênesis 1:1? No princípio criou Deus o céu e a terra. Aí João capítulo 1, verso 1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo também era Deus. Então estava o Pai e estava o Filho. E o que diz o verso 2 de Gênesis 1? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes na criação, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo também estavam presentes na obra da redenção. Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava como pomba pairando por sobre as águas do Rio Jordão, e Deus, o Pai, estava falando com sua voz do céu. Deus estava presente, Pai, Filho e Espírito Santo, na criação e também na redenção. Os 3 estavam presentes. Os 3 a Bíblia diz que são oniscientes, os 3 a Bíblia os apresenta como onipotentes. Então todas as características da Trindade são aplicáveis às 3 pessoas divinas, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tudo dentro da Bíblia. E se você ainda tem dúvida de que o Espírito Santo é uma pessoa, eu deixei aí, você vai receber, se você pedir, todos esses montes de textos, são só alguns, não são todos, que comprovam que o Espírito Santo sim, é uma pessoa e uma pessoa divina. Tão Deus quanto Deus o Pai e quanto Deus o Filho, tá bom? Então isso foi só um resumo. Agora eu quero falar para vocês sobre o papel que cada uma das pessoas da Trindade executa naquilo que a gente chama de plano da redenção. Quando a gente fala sobre o plano da redenção, eu estou falando acerca da obra que Deus executa na nossa salvação. Deus, ele é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Nada que Deus faz é desorganizado. E no plano que Deus elaborou para nos salvar, cada uma das pessoas da Trindade executa um papel específico. Não é feito de qualquer forma. Uma hora, vai você agora, Pai. Vai você agora, Filho. Vai agora, Espírito. Não. Cada um tem sua função. E na funcionalidade do trabalho da Trindade, preste bastante atenção, nessa funcionalidade desse trabalho, na ocupação que cada um desempenha no plano da salvação, as pessoas divinas se submetem às outras. Como assim? O Filho ocupa um papel, uma função na redenção, que está submissa à função que o Pai ocupa. E o Espírito Santo ocupa uma função que está submissa à obra do Filho e à obra do Pai. Mas embora eles estejam submissos de maneira funcional, ou seja, no papel que desempenham em salvação,
eles são iguais em natureza, em propósito, em caráter, em unidade. Nenhum é melhor do que o outro. A função, a subordinação, ela é apenas funcional. Para explicar isso, vamos lá. Quem é aqui na igreja que ocupa o papel de autoridade eclesiástica aqui dentro da igreja? Quem é? Quem? Pastor? Muito bem. Temos aqui o pastor Ricardo. Está aqui por aqui. O pastor Ricardo, ele é a pessoa que ocupa a posição a nível eclesiástico, a função que é a de maior preeminência aqui dentro da igreja. Mas eu pergunto para vocês, o pastor Ricardo como ser humano é melhor do que você? Aos olhos de Deus? Não. Você tem sangue, não tem? Ele também. Você tem cabelo, ele também. Eu quase não tenho mais, está caindo, né? Mas você tem cabelo, ele também. Você tem perna, ele também. Ele não é em nada diferente de você, a não ser na função que ele desempenha. A função de liderança na igreja. Então, quando a gente fala, por exemplo, do diaconato da igreja. O diaconato, ele trabalha em submissão ao trabalho dos anciãos da igreja. Mas eu pergunto, aos olhos de Deus, o ancião é melhor do que o diácono? Sim ou não? Não. Há apenas uma submissão funcional, mas há uma igualdade em relação à natureza, em relação à maneira como Deus nos enxerga. É de igual maneira na obra da Trindade. Cada um tem sua função, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em autoridade, em natureza, em caráter e em propósito. Quando você lê então Jesus, quando estava aqui na terra, dizendo o Pai é maior do que eu, ele está falando maior em natureza? Se ele tem a divina e o Pai também? Ele está falando maior em que sentido? Funcionalidade. A obra que o Pai realiza é maior do que a obra que eu estou realizando aqui, que é maior do que a obra que o Espírito Santo vai realizar. É só questão de funcionalidade. Cada um tem sua função. Nessa obra da redenção, o Pai, como vocês podem ver aí, ocupa o papel divino de ser a nossa fonte e origem de salvação. Filho, o Jesus, que nós conhecemos, Jesus Cristo, ele ocupa a posição de ser o nosso meio de salvação e nosso mediador entre Deus e os homens. E o Espírito Santo ocupa a função de aplicador da salvação que foi operada por Jesus através do mandato de Deus Pai na vida do crente. Então, cada um tem sua função específica no plano da salvação. Eu quero falar um pouquinho, então, primeiro para vocês, sobre a obra do Pai. Como eu disse para vocês, os três são iguais em natureza, em caráter e em propósito. Os três são iguais em questão de divindade, mas ocupam funções diferentes. Isso ficou claro, né? Muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu ler esse texto aqui. Eu estudei com vocês na semana passada a obra de Ellen White, não foi assim? Deixa eu ler esse texto de Ellen White para você. Diz assim, ó. A divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, moveu-se de compaixão pela raça humana que havia caído. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se, veja que não foi só um sacrifício do Filho, foi dos três, deram-se a si mesmos ao estabelecerem, os três estabeleceram o plano da salvação, da redenção. E a fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido por quem? Por Deus o Pai, por Deus o Filho e por Deus o Espírito, que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Aqui você percebe claramente que foi uma decisão funcional da obra da salvação. Vamos ver a obra do Pai. A primeira obra que o Pai realiza em relação à nossa salvação é que, de acordo com a Bíblia, Deus o Pai é quem nos escolheu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos salvos. Agora uma ressalva. Espera aí, pastor, então quer dizer que Deus escolheu uns para se salvarem e outros não? Não acredite nessa doutrina porque ela não é bíblica. Essa é uma doutrina que a gente chama na teologia de a eleição incondicional de Deus. Algumas pessoas acreditam que Deus pegou e lá na eternidade ele pensou, já que a humanidade vai pecar, eu vou separar alguns deles para serem salvos. E aí só quem Deus separou está salvo. Se você não foi separado para Deus, não adianta você fazer nada porque você já está perdido e Deus já decidiu isso na eternidade. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus escolheu todos nós que estamos aqui para a salvação.
Mas essa escolha de Deus só tem efetividade na sua vida, os propósitos que Deus tem para você só vão se cumprir se você decidir aceitar esses propósitos que Ele tem, entenderam? Então Deus é quem nos elege para a salvação e a base dessa escolha é a graça de Deus. Outra obra que Deus executa no plano da salvação é essa que vocês leem aí escrita, a obra da nossa justificação. O que é esse negócio de justificação? Justificação é um termo legal, é um termo jurídico, que é usado na Bíblia para determinar a obra que Deus Pai realiza a nosso favor. Para explicar de maneira simples, é basicamente o seguinte: todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, e embora seja extremamente pecador, já tenha cometido muitas falhas durante a vida, e mesmo depois que aceita Jesus, às vezes ainda cai, mesmo sendo assim, quando você aceita Jesus, Deus imputa, Deus coloca sobre você a perfeita justiça de Cristo, e declara você como justo, mesmo você sendo pecador. Então quando você aceita Jesus, Deus não te olha mais do jeito que você é pecador. Ele olha para Jesus e através de Jesus Ele enxerga você. Porque você aceitou Jesus e Jesus se torna seu substituto. Então nenhum de nós que estamos aqui precisamos temer o tribunal de Deus. Porque no tribunal de Deus nós seremos avaliados pelas obras, sim. Mas quem vai estar no nosso lugar para que as obras sejam avaliadas? Aquele que vai estar entre nós e Deus, o nosso mediador, vai ser Jesus Cristo, se nós o tivermos aceitado como nosso Salvador. Então Deus nos declara justos através da obra de justificação e Ele perdoa total e completamente nossos pecados. E a obra também de Deus Pai nos adotar como filhos. Mas como assim, pastor? Todo mundo que foi criado por Deus não é filho de Deus? É, por criação. Mas o pecado rompeu os nossos laços de ligação com Deus. Vocês sabem que quando Deus se manifestou no jardim, Adão e Eva haviam pecado, eles fugiram de Deus. O pecado rompeu a ligação dos seres humanos com Deus. E agora Deus elaborou um plano para que nós nos tornássemos novamente seus filhos. E esse plano é o plano da redenção, o plano da salvação. Então a linguagem que a Bíblia usa para essa nossa filiação divina, quando aceitamos a Cristo, é a linguagem de adoção. Somos aceitos como filhos de Deus. Se você ler, por exemplo, esse texto de 1 João 3:1, que está aí na tela, você vai ver que João, quando ele compreendeu o grande amor de Deus em nos receber novamente como seus filhos, ele não consegue explicar aquele amor, então ele convida os seres humanos a contemplarem, e as palavras dele são mais ou menos a seguinte: veja que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos considerados como seus próprios filhos, e todo filho é herdeiro, e assim nós nos tornamos herdeiros de um mundo melhor que Deus tem preparado para nós. Então isso é obra de Deus Pai. E também é obra de Deus Pai presidir o juízo investigativo que está agora acontecendo lá no céu. Pastor, eu não sei o que é juízo investigativo. Então depois você me procure e a gente vai fazer um estudo bíblico para você entender essa importante doutrina. E qual é a obra de Deus Filho? De Jesus? A obra de Jesus é satisfazer a ira de Deus pelo pecado. Para que Deus pudesse então justificar e perdoar o pecador, Ele precisava de um amparo. E que amparo era esse? Era que alguém morresse no lugar do pecador. Jesus morre no lugar do pecador e Ele satisfaz a ira de Deus contra o pecado, porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Deus só pode te perdoar do seu pecado porque Jesus morreu em seu lugar. Então a morte de Jesus, além de satisfazer a ira de Deus, porque a lei de Deus havia sido quebrantada, também se torna uma substituição a nosso favor. Aquele que deveria viver e que nunca teve pecado, morreu, para que nós que deveríamos morrer, pudéssemos então viver. É feita uma troca. Jesus se torna então o nosso Salvador e morre em nosso lugar. É função também do nosso Senhor Jesus reconciliar a humanidade com Deus. O que significa reconciliar? Reconciliar significa tornar inimigos em amigos. Jesus é quem faz essa obra. E também é a obra de Jesus operar a nossa redenção. Deus o Pai opera a santificação, ou melhor, opera a justificação. Deus o Filho opera a nossa glorificação. O que é a glorificação? É o que vai acontecer quando Jesus voltar e Ele tirar de nós a natureza pecaminosa. Então Deus o Pai perdoa o nosso pecado, Ele nos livra da culpa do pecado, através da justificação.
Deus, o Filho, tira o pecado da nossa vida por completo na glorificação, quando Ele voltar. Então a glorificação, obra de Deus Filho. A justificação, obra de Deus Pai. E a obra do Espírito Santo, qual é? Em primeiro lugar, a obra do Espírito Santo é a renovação espiritual. Em outras palavras, tudo que Deus o Pai faz, tudo que Deus Filho faz, não tem aplicação direta na sua vida se não for a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver agindo dentro do seu coração, de nada valerá o sacrifício de Deus Pai e do Filho para te salvar. É o Espírito Santo que traz a renovação espiritual. É Ele que opera o novo nascimento na vida do crente. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele aquela voz na consciência quando você peca e que mostra para vocês que você pecou e que você precisa recorrer ao Salvador. A obra do Espírito Santo é de operar em nós o novo nascimento. Vocês se lembram que Jesus, em sua conversa com Nicodemos, disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. É obra do Espírito Santo operar em nós essa transformação. É também obra do Espírito Santo operar a nossa santificação. O que é santificação? É o processo de transformação na vida do crente. Quando que começa a santificação? A partir do momento em que você aceitou a Jesus e foi justificado por Deus Pai. A justificação é uma obra imediata. Deus te declara justo na hora que você aceita Cristo. A santificação começa naquele momento, mas vai durar a vida inteira. Ai, pastor, não acredito. Quer dizer que eu vou ficar lutando contra os meus pecados a vida inteira? Sim, vai. É uma obra que dura a vida inteira. A santificação é o processo que Deus usa para transformar você de pecador e miserável que é, cada dia mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa obra quem faz na nossa vida é o nosso querido Deus, Espírito Santo. Então Deus Pai nos justifica, Deus Espírito nos santifica e Deus Filho nos glorifica. Cada um em seu papel. A justificação te livra da culpa do pecado. A santificação te livra do domínio do pecado, do poder do pecado sobre a sua vida. E a glorificação te livrará da presença do pecado, que é quando a natureza humana será removida de nós. Essa é a natureza humana pecaminosa. Essa é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo também está sempre em atuação na vida do crente. A Bíblia diz que é Ele que desenvolve o amor em nossos corações. É o Espírito Santo que nos dá liberdade para vivermos não mais uma vida de deliberado pecado. E também é o Espírito Santo que transmite a nós afinidade. Em que sentido a afinidade? Em relação aos nossos irmãos da comunidade da fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda a termos afinidade com os nossos irmãos. A convivência traz problemas, mas o Espírito Santo traz afinidade. Então uma igreja onde há muita briga, há muita disputa, há muita confusão, é uma igreja que está carente da obra do Espírito Santo. Então é basicamente essa obra que cada um dos três realizam. O material que vocês vão receber vai detalhar um pouquinho mais. E agora eu quero ir para a parte prática, né? Tudo bem, pastor, mas a gente já viu aí um monte de teoria, o que cada um faz, mas qual que é a parte prática de tudo isso? E eu vou falar isso agora para vocês. Qual é a parte prática de acreditar-se na doutrina da Trindade? Em primeiro lugar, a parte prática da doutrina da Trindade é que entender essa doutrina desenvolve em nós o nosso senso do que é o amor. Em que sentido? No sentido que a gente passa a compreender que três pessoas existem desde a eternidade, vivendo em uma relação de amor mútuo e de amor submisso. Nenhum busca se sobressair ao outro. Pelo contrário, a divindade se submete voluntariamente uns aos outros, mesmo sendo Deus que são, eles se submetem em uma posição de amorosa submissão de uns para com os outros. O Deus Criador, o Rei do Universo, Pai, Filho e Espírito Santo, vivem uma vida de amor abnegado e serviço em prol dos seres humanos. E quando nós compreendemos essa grande obra de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo, um se submetendo ao outro e vivendo em amor abnegado, isso nos leva também, nos motiva também a vivermos uma vida de amor abnegado, de submissão e de serviço em prol dos nossos semelhantes. Talvez alguém poderia dizer assim, mas tá bom, Deus o Pai acabou ficando com a posição mais fácil, né? Porque ficou com a posição de liderança, ser líder é mais fácil. Eu sei que vários aqui da nossa igreja ocupam posições de liderança em sua esfera social, mas se eu pudesse perguntar aqui para aqueles que são pais, os pais e as mães aqui, é fácil exercer dentro do lar
a posição de liderança espiritual e social? É fácil a educação de filhos? Ou a gente vive constantemente preocupado com o que vai ser com as nossas crianças, como que eles vão crescer, como que eles vão se desenvolver? Eu me lembro que quando eu tive o Samuel, um amigo muito querido meu lá de Curitiba, o irmão Bruno, ele disse assim para mim, falou: Lucas, se prepare, porque a partir de hoje, você nunca mais vai passar um dia da sua vida sem estar preocupada. E é assim, não é? Quem é pai e mãe sabe, a gente fica todos os dias preocupados com aqueles que são objeto do nosso amor. Aqueles que ocupam posição de liderança, sim, têm grandes fardos de responsabilidade. É certo que a liderança aos olhos humanos pode parecer transmitir uma posição preeminente, mas a realidade é que junto com essa posição aos olhos humanos, ela também traz um fardo pesado de responsabilidades sobre aqueles que ocupam a posição de liderança. Vamos supor que você fosse líder, diretor, diretora de uma empresa. Você enviasse um de seus funcionários, pai de família, para fazer uma viagem, quem sabe até Roraima, e no caminho, aquele pai de família sofresse um acidente e morresse. Você sofreria por essa pessoa? Sim ou não? Você colocaria sobre si a culpa disso? Provavelmente sim. Depois você ia tratar isso psicologicamente. Mas é o natural, nós nos sentimos responsabilizados com aqueles que estão sob a nossa liderança. E de igual maneira é com Deus o Pai. Deus o Pai é um Deus servidor. Ele ama os seres humanos, Ele ama os seres criados, e Ele trabalha infatigavelmente por nossa salvação. Ele enviou o seu Filho. E o amor de Deus Pai por nós é tão grande que a Bíblia diz que Deus Pai estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus Pai estava ao pé da cruz. Deus Pai chorou quando viu o eterno Filho vertendo o seu sangue na cruz do Calvário. Deus o Pai te ama com um amor profundo. Jesus disse: eu já não digo para vocês que eu vou rogar ao Pai, porque o próprio Pai vos ama. Ele é um líder servidor, um líder que ama. Compreender a doutrina da Trindade, além de aumentar o nosso senso do que é o amor, a numeração ali ficou equivocada, mas vocês estão entendendo. Ele também aumenta o nosso senso de missão. Como assim o nosso senso de missão? Pare para pensar. Às vezes a gente considera assim, olha, é muito trabalho eu largar meu emprego, eu largar tudo para ser um missionário. Cadê o Vanderlei e a Vivian? Estão ali na frente, meus amigos, nossos missionários aqui da igreja. É admirável isso que eles estão fazendo. Daí alguém pode pensar, mas é coisa demais, isso aí é demais. É muita coisa eu dedicar meus dons, meus talentos, meus recursos para a missão, é muita exigência. Mas você só pensa que isso é uma grande exigência quando você não compreende a missão do maior missionário que esse mundo já viu. O nome dele é Jesus Cristo. Ele não saiu de São Paulo, Vanderlei e Vivian, e foi até Letem. Ele saiu do trono real, da majestade da glória, do lugar onde era adorado pelos anjos, do lugar onde recebia a glorificação de todos os seres criados por Deus, e veio até este mundo, o pior dos mundos, o mais pecador dos mundos, onde estavam os piores seres já criados por Deus, porque havia um pecado, e Jesus Cristo, sendo Deus, sendo eterno, sendo digno de todo louvor e de toda adoração, desceu até aqui esta terra, e se tornou o maior missionário que o mundo já viu. Revestiu sua divindade com o manto da humanidade, revestiu de tal maneira que as pessoas não conseguiam enxergar nada nele de diferente. Isaías 53 diz que em aparência física, ele tinha uma aparência feia, não parecia alguém bonito, não havia em sua aparência nada que nós o desejássemos, diz Isaías 53, embora ele fosse o ser mais lindo de todo o universo. E a Bíblia diz que quando esse maravilhoso Senhor Jesus veio até aqui, e estava aqui como ser humano, a Bíblia diz que Satanás o tentou a transformar pedra em pão, depois de 40 dias sem comer. Ele tinha poder para fazer aquilo, mas não fez, porque ele não veio realizar uma obra em favor de si. Mas quando ele viu a multidão passando fome, depois de passar um dia sem comer, ele pega 5 pães e 2 peixinhos, e multiplica em sua obra criadora o alimento para todos, porque sua missão era salvar. Foi até o Calvário, sofreu a mais cruel de todas as mortes que existia por parte do Império Romano, foi crucificado nu numa cruz, sofreu a penalidade do pecado para nos salvar. E aí quando a gente olha para Jesus, e a gente entende que dentro do âmbito da Trindade, Jesus Cristo é Deus, Ele é Criador, Ele é eterno, mas Ele se submeteu a tudo isso. Eu pergunto, será que é muito, irmãos, quando Deus nos pede
para que a gente dedique os nossos dons, nossas capacidades, nossos talentos, nossos recursos para a glorificação do nome de Deus? Será que é muito quando a gente se dedica para a obra de salvar? Envolvam-se na obra de salvação. Dediquem tempo para a obra missionária, porque aquele que é o nosso grande Deus, um dia se tornou um missionário aqui nesse mundo, um missionário galáctico que veio para realizar a nossa salvação. E por fim, amigos, terminando essa mensagem, compreender o que é a Trindade aumenta também o nosso senso de comunidade. O Espírito Santo, provavelmente, das 3 pessoas da Trindade, é aquele que é mais incompreendido por sua missão. Ele é aquele que trabalha nos bastidores, sabe? Quando ninguém está vendo. Jesus, inclusive, compartilhou com a gente essa ideia de que a obra do Espírito é imperceptível aos olhos humanos. Ele disse assim: o vento sopra onde quer, você ouve sua voz, você não consegue ver, mas você ouve. E você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não consegue enxergar o Deus Espírito Santo. Você pode achar que a obra do Espírito Santo é de somenos importância, mas embora a obra do Espírito Santo seja uma obra oculta aos olhos humanos, oculta aos olhos dos seres criados, é uma obra fundamental para a nossa salvação. Não fosse a obra dessa importante pessoa divina, nenhum de nós estaríamos aqui nessa manhã. Você pode pensar que você veio aqui por acaso, talvez seja a primeira vez que você está aqui nessa congregação, mas entenda uma coisa, você veio aqui hoje não foi porque uma pessoa te convidou, não foi porque você recebeu um convite de alguém que você conhece, não foi por nenhum desses motivos. O motivo pelo qual você está aqui nessa manhã é porque esse grande Deus Espírito Santo trabalhou em seu coração, tocou na sua vida e fez com que você entendesse que o convite que você recebeu para estar aqui hoje foi um convite que não foi feito por seres humanos, foi um convite que foi feito pelo Deus do céu, para que você entendesse o valor que você tem aos olhos de Deus, um valor que exigiu o sacrifício de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, porque os 3 estão envolvidos intimamente na obra da sua salvação. E quando eu falo do senso de comunidade, eu quero te fazer meditar na obra do Espírito. Nada que o Espírito Santo faz é para se aparecer. Onde o Espírito Santo habita, nunca haverá desejo de supremacia, de manifestação pública de obras, não. O trabalho será feito silenciosamente, com todo o coração, para glorificar o nome do nosso Criador. Então não se preocupe se alguma obra missionária que você tem feito não tem sido reconhecida aos olhos humanos. Não se preocupe se mesmo a nossa comunidade de fé não conseguir compreender a missão que você está realizando. Não se preocupe com isso. Há um Deus no céu que veio até aqui esta terra viver uma vida de submissão oculta em favor dos outros. E esse Deus nunca deixará que nenhum esforço que você faz passe sem ser reconhecido por Ele. Dedique-se a essa grande obra de Deus. E quando a gente entende isso, a gente nunca vai ficar brigando para ter uma posição melhor na igreja, para demonstrar quem a gente é, não. A gente entende que o nosso Deus é um Deus de serviço, um Deus de missão, um Deus de salvação. E eu termino essa mensagem dessa manhã dizendo para vocês que, como eu falei no princípio, que para mim é emocionante falar desse tema. Um dia eu vivia cego, eu não compreendia direito o que é o plano da redenção através da Trindade. Sabe o que a minha compreensão errada sobre Deus fez sobre mim? Eu me tornei uma pessoa crítica, eu me tornei uma pessoa julgadora, eu me tornei uma pessoa que não compreendia corretamente o que é salvação. Eu tentava com todas as minhas forças ser alguém perfeito, porque eu achava que a minha aceitação diante de Deus estava baseada naquilo que eu fazia. Até que um dia o Espírito Santo me levou a ter esse encontro com a palavra de Deus. Sabe, amigos, eu me dediquei muitas horas para o estudo da Bíblia sobre esse tema. Eu estudei de Gênesis até Apocalipse todas as referências bíblicas sobre a Trindade, especialmente sobre o Espírito Santo. E quando eu cheguei na conclusão final desse meu estudo da Bíblia, eu havia compreendido que o Espírito Santo, sim, é uma pessoa divina, que Ele é Deus, que Ele é o Criador, e que Ele é quem estava me convencendo para que eu acreditasse nele como Senhor da minha vida. Queridos amigos, eu não sei que batalha vocês estão enfrentando na vida de vocês. Pode ser que a sua batalha não seja doutrinária como essa minha. Pode ser que a sua batalha não seja uma batalha relacionada a questões bíblicas, mas seja uma batalha interna, uma dificuldade no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu caráter.
Mas eu garanto para vocês que esse mesmo Deus poderoso, chamado Espírito Santo, que operou na minha vida e que tem me transformado todos os dias, é o Deus Espírito Santo que está com você, que nunca vai te abandonar e que opera na sua vida a salvação. É Ele quem traz Jesus para perto de você. Que você nunca se esqueça dessa promessa grandiosa que Deus tem de salvar a cada um de nós, não com base nos nossos méritos, mas com base na iniciativa dEle, porque quem toma a iniciativa é Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus. É pela fé sim, mas a fé é um dom de Deus. É pela graça sim, mas a graça é um dom de Deus. É sim os nossos esforços, sim, mas nossos esforços não terão efeito se o Espírito Santo não nos der poder. Então é tudo por Ele, diante dEle, para Ele, é tudo por Ele, como nós acabamos de cantar. E louvado seja o nome do nosso grande Deus. Nesse momento eu gostaria de convidá-los a fazermos uma oração. Então, se você puder fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor Deus, Pai, por ter nos escolhido antes da fundação do mundo e por ter nos adotado como filhos quando nós aceitamos o seu Filho Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque um dia o Senhor decidiu descer do céu para vir a essa terra morrer em nosso lugar, e porque hoje o Senhor está no santuário celestial, efetuando a intercessão em favor da nossa salvação. Muito obrigado, querido Espírito Santo, porque o Senhor opera em nossa vida a santificação e o novo nascimento. Obrigado pelos convites divinos que o Senhor faz ao nosso coração, nos trazendo de volta para a comunhão com o nosso querido Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Nós rendemos graças ao Teu santo nome. E tudo isso te agradecemos pelos méritos e no nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.